A China intensificou a repressão religiosa no país. Está proibido compartilhar conteúdos religiosos na internet sem permissão do governo. É preciso obter uma licença para divulgar esse tipo de informação, seja por sites, aplicativos, blogs ou transmissões ao vivo. Mas só serão aprovadas as mensagens que estiverem de acordo com a política do país. Nesta semana, a China começou a aplicar uma lei que torna ilegal qualquer atividade religiosa na internet, incluindo cultos e até seminários. Com a medida, o país tenta impor um controle mais rigoroso sobre as religiões. Quem produzir ou compartilhar a postagem também poderá ser punido conforme as novas regras. Isso vale inclusive para blogs e redes sociais. As 5 religiões reconhecidas oficialmente na China são o budismo, shintoísmo, islamismo, catolicismo e protestantismo. Mesmo os seguidores dessas religiões precisam ter autorização para praticar qualquer atividade online daqui para frente. Para postar algum conteúdo, vai ser preciso pegar uma autorização no Serviço de Informação Religiosa de cada região. Apenas as mensagens que estejam de acordo com a política do país serão aprovadas, o que afeta a liberdade de culto e expressão. Como as igrejas, os evangélicos, não são igrejas consideradas legais, não se submetem a todo o aparato, a censura do Partido Comunista, então são consideradas igrejas clandestinas. Então eles não têm nem o direito de pedir autorização de se reunir virtualmente, nem de publicar um conteúdo na internet. Então, os evangélicos serão, de fato, banidos do meio online. Nos últimos anos, o Partido Comunista Chinês aplicou ações para dificultar a vida de quem segue a Bíblia. Instalou tecnologia de reconhecimento facial em algumas igrejas aprovadas pelo Estado e fechou as que não estavam de acordo. O cristão, para a liderança chinesa, ele é um subversivo porque ele não se submete integralmente às diretrizes do Partido Comunista. Então, isso é uma ameaça para o controle e o domínio do Partido Único ali daquele país. Em uma reunião, o presidente Xi Jinping chamou a atenção para que os assuntos religiosos fossem guiados de forma que se adaptassem às políticas do governo. O Partido Comunista enfrentava dificuldades para controlar mensagens trocadas por grupos religiosos nas redes sociais. Na tentativa de controlar até a fé da população, a China pode cair na armadilha de ficar sem a riqueza cultural que deu origem a uma das civilizações mais brilhantes do mundo. Você assistiu esse vídeo aí e podemos refletir nas condições que os nossos irmãos estão passando na China, onde a perseguição religiosa é terrível, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa já não mais existe ali em um país comunista. E nós sabemos que, pela palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que tal condição acontecerá em toda a terra antes da sua segunda vinda. Eu gostaria de ler com você aqui em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16, que diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Versículo 18. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregar, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus falou que nós seremos odiados por todas as nações por causa do nome dele.
na China e em outros países do mundo. Na janela 10h40, ali os cristãos são perseguidos. O evangelho é difícil a aceitação ali para aqueles povos. E Jesus falou que tal condição haverá em todas as nações do mundo, quando leis, decretos serão impostos para suprimirem a liberdade dos filhos de Deus. E eu faço essa pergunta para você que ainda desfruta da liberdade religiosa. O que tem feito você deixar, por exemplo, de congregar? O que tem feito você deixar de pregar, de evangelizar, de publicar textos levando o evangelho nas suas mídias sociais? O que tem impedido você de levar esse evangelho, fazer a sua parte, tendo em mente que quando Jesus vier, ele cobrará cada um de nós, prestará conta cada um de nós pelos dons, os talentos que ele nos confiou. Nós sabemos que a missão que ele nos confiou é de pregar o evangelho em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Quando isso acontecer, realmente o fim virá sobre o nosso mundo. E Satanás não quer que isso aconteça, e ele fará de tudo para impedir que nós cristãos levemos o evangelho eterno a toda criatura debaixo do sol. E eu repito novamente a pergunta: o que tem feito você deixar de congregar, por exemplo, deixar de testemunhar do amor de Deus, do evangelho de Cristo Jesus para as pessoas? Se tal condição ali que existente na China fosse uma realidade aqui no nosso mundo ocidental, mais especificamente aqui no nosso país, o Brasil, qual seria a minha conduta, a minha posição? Será se eu renunciaria, abandonaria a fé? Será se eu permaneceria firme? Será se eu perseveraria em Cristo Jesus? Jesus falou que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E é-nos dito que ao aproximar a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem de Apocalipse 14, abandonará a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Que essa triste realidade não aconteça na minha nem na sua vida. O fato é que o que acontece na China nesse momento com os cristãos ali, um dia, cedo ou tarde, será uma realidade aqui para nós também. Nós precisamos hoje fazer tudo o que estiver no nosso alcance para transmitir o evangelho a todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Por que não usar as redes sociais? São instrumentos tecnológicos que, quando usados para o bem, são uma grande bênção. Pense nisso, oremos por nossos irmãos, os cristãos ali da China e de tantos outros países que são perseguidos, são barrados para não pregarem sobre Jesus, sobre o evangelho. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, que nós venhamos nos preparar para esse momento que vai provar a fé de todos nós, se nós realmente cremos em Deus ou não. Pense nisso e que Deus te abençoe.